Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, hoje dia 5 de abril do ano de 2025. Quem vos fala, mestre Dinho. Então, meus amigos e amigas patriotas, eu quero aqui nessa introdução da live do juiz Oscar Aníbal Chapan, foi ontem, dia 4 de abril do ano de 2025. Eu entrei em contato com a IA, Inteligência Artificial, através do chat GPT. Eu digitei e fiz esse pedido de ajuda da IA, para a gente ficar sabendo que realmente o que é que IA, inteligência artificial, né, que está por dentro, é claro, né, e tem condições de falar, de responder, né, e é claro que quem vai falar com vocês sou eu, de acordo com tudo aquilo que a inteligência artificial, né, digitou. Eu perguntei. Quem digita esse texto é o mestre Dinho, do canal Mestre Dinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Quem divulga as lives do juiz Oscar Aníbal Chapan, juiz internacional, interventor, arbitral, corregedor, etc., sou eu, mestre Dinho, no YouTube, e tenho autorização para fazer a introdução e alguns comentários. Peço ajuda. A introdução, solicito ajuda para falar sobre esses criminosos, terroristas, traficantes e, com certeza, juntos com o comunismo e também o STF. Meus amigos, preste atenção. O IA imediatamente colocou bem assim: claro, mestre Dinho, aqui vai uma sugestão de introdução forte, respeitosa e impactante, no seu estilo, para abrir a live e deixar clara sua posição. Introdução para lives do juiz Oscar Aníbal Chapan, por mestre Dinho. Então, mestre Dinho vai falar aqui conforme a ajuda do IA. Quem vos fala é mestre Dinho, do canal Mestre Dinho. As últimas notícias na palma da sua mão. É uma honra divulgar com responsabilidade as lives do juiz Oscar Aníbal Chapan, juiz internacional, juiz arbitral, interventor, corregedor internacional, um homem comprometido com a justiça verdadeira e aquela que o povo clama. Portanto, meus amigos e amigas, vocês entenderam?
tem uma relevância aqui tremenda. É a verdade. Da continuação. E antes de passar a palavra ao nosso juiz, quero deixar claro, com toda a coragem e temor a Deus, que estamos enfrentando tempos difíceis. O Brasil, infelizmente, está sendo sequestrado por uma aliança criminosa entre terroristas, traficantes e comunistas. Tá vendo, meus amigos e minhas amigas, né? É isso aí. Esses inimigos da pátria. Não é isso? Inimigos da pátria se escondem atrás de cargos, estruturas e até instituição que deveriam servir ao povo, mas que hoje servem aos interesses do mal. O STF, que deveria ser guardião da Constituição, parece mais preocupado em silenciar o povo do que em fazer justiça. Em fazer justiça. Não podemos, né? Não podemos mais aceitar que quem fala a verdade seja tratado como criminoso, enquanto os verdadeiros bandidos continuam soltos, mandando e desmandando. Não há esperança, por quê? Ou melhor, não há esperança para os criminosos, portanto para nós, mas há esperança porque Deus é justo e a justiça de verdade vai prevalecer. E é por isso que damos espaço aqui para o juiz Oscar Aníbal Chapano, que vem com a verdade, com provas, com autoridade e com respaldo internacional. Falar diretamente ao povo brasileiro. Então, meus amigos e minhas amigas patriotas, fique conosco, compartilhe e que Deus abençoe o Brasil, liberdade, justiça e verdade sempre. Hoje dia 25 de... Ou melhor, repito, corrijo. Hoje dia 5 de abril do ano de 2025. É tudo ao vivo aqui. Atenção! Atenção na sequência. Vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. O juiz da verdade, na sequência. Repito, hoje, 5 de abril do ano de 2025. A seguir. Bom, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, né? Hoje, 5 de abril, horário 15 horas 02 minutos. 5 de abril de 2025, horário 15 horas 02 minutos. Temos o Nakagawa e a nossa querida Herédia fazendo análise do comportamento totalmente normal de um senhor de negócios bem-sucedido mundialmente, o senhor Trump, que quando ele entra numa competência de mercado, ele entra munido de conhecimento. Ele conhece tudo o que se passa com relação ao objetivo dele. E o objetivo dele é salvar os EUAs, salvar o povo dos Estados Unidos da América de espias e sabotadores
que se encontram no país. A mesma coisa que acontece no Brasil. O senhor Bolsonaro, ele procura, no quadro de grandes, brilhantes pensadores, estudiosos, pessoas que vivem todo dia fazendo exame, fazendo cálculos, que não podem mentir, porque é tudo através da prova. Tem que provar que é bom. Então, ele se forneceu das mentes brilhantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para administrar o Brasil, esta potência maravilhosa da República Federativa do Brasil e o seu povo. Mas, lá como aqui, tem espias e sabotadores. Então, vamos ao relatório. Thaís Herédia, Data Vênia, Nakagawa, Data Vênia. Vocês têm que entender que a posição dos Estados Unidos da América com relação ao resto do planeta, dos povos do planeta, é que ele é o comprador, é o sujeito que vai e paga. Ele diz: o que você tem aí para vender? Eu tenho petróleo, eu tenho aço, eu tenho nióbio, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho as commodities. Ah, é? Perfeito! Então ele, que é um homem de negócios, ele fala: se eu dou dinheiro para esse sujeito, vou comprar o petróleo dele, vou comprar o aço dele, ele vai pegar esse dinheiro, porque eu não estou comprando, eu, Trump, não estou comprando porra nenhuma. Não estou comprando nenhum commodities. Então o que acontece? Todos os commodities, não é? Os minérios, tudo, cai de preço. É a situação mais ideal que qualquer cidadão no planeta gostaria de ter. Ou seja, os preços da matéria-prima caíram. Não vale nada, não tem, é uma merreca. Tu compra o que quiser por uma merreca. Então vem a minha querida Thaís Herédia e vem o Nakagawa, e eles querem colocar como se os Estados Unidos da América não tivesse capacidade financeira, não tivesse dinheiro. E os Estados Unidos da América é o que banca o mundo inteiro. É o que tem dinheiro. É o que compra todos os commodities. Então, quando o dólar está 5,83, significa que amanhã vai estar 6, 7 ou 9. Por quê? Porque os commodities ninguém compra. Ninguém está querendo comprar petróleo. Ninguém está querendo comprar minérios. Por quê? Porque quem vende esses minérios pega esse dinheiro para fazer bombinha, para fazer guerra aos Estados Unidos. Então você, empresário, mundialmente conhecido, um homem maravilhoso, falou: então o mundo está contra nós, Estados Unidos da América. Todos esses filhos da puta estão contra nós, porque eles têm bronca, têm inveja. Eles não gostam que nós somos a EUA, nós somos o melhor país. Todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Todo mundo quer trabalhar nos Estados Unidos. Por que todo mundo não trabalha em todos os países? Simplesmente copiando
administração dos Estados Unidos. E aí todo mundo vai ser bem remunerado, todo mundo vai ter os mesmos privilégios, comprar carros nos valores reais, não vai ter nenhum atravessador filha da puta, nenhum político filha da puta a inventar imposto, a inventar um monte de coisas para sangrar o povo. Então todo mundo vai dizer, não, eu fico no Brasil, que no Brasil é igual ou melhor que os Estados Unidos da América. Entenderam? Então o senhor Trump falou, ninguém vai comprar porra nenhuma. Agora vem o relatório do Fed, não é? Do Tesouro. Então ele pega e fala assim, e aí, o que você vai dizer? E eu primeiro vou fazer política. Aí faz política, porque ele vai falar que ele é muito inteligente, vai dizer que ele vai vender o peixe dele, que ele é o magnífico, que tudo é referido a aumentar ou diminuir a taxa de inflação, baixar a inflação, ou colocar a inflação lá em cima, depende dele. É um bom filho da puta. Porque o processo se dá por matemática. Não é porque você está num cargo, velho gaga filha da puta, que vai cagar goma dizendo que você manda na taxa de inflação dos Estados Unidos, que você vai estabelecer que tem que aumentar os juros ou diminuir os juros, porque você amanheceu com essa clarividência. Não, é matemática, seu velho filho da puta. Então o Trump falou, para de fazer política e estabelece que sim, a inflação caiu, não tem inflação nos Estados Unidos. Ninguém gasta energia elétrica, ninguém gasta comprando petróleo, ninguém gasta absolutamente nada. Então por que eu vou manter uma inflação para cima? Por quê? Não é? E aí vem outro gagá, filha da puta, outro velho, e fala, não, porque nós temos que ver as possibilidades das nossas reservas. E critica que o senhor Trump viu todos os países, todos, sem exceção, que roubaram os Estados Unidos da América, que roubaram os EUA, roubaram o povo americano, fazendo negociata para os democratas, o Bush, o Obama e o Biden encherem o dinheiro. Fazendo o quê? Infernizando a vida dos brasileiros, infernizando a vida dos europeus, infernizando a vida do planeta. E aí eles declaram guerra, vão para as guerras, vão fazer matança, e como só tem ladrão, o Bush, o Obama e o Biden procuraram os ladrões. Chegaram aqui para o Moacir e falaram, Moacir, tu tá com a gente? Ele falou, eu não decido, quem decide aqui são 29 partidos. São os ministros do defunto Lula, que estão todos de volta. Que a gente cresceu o olho, o Lula cresceu o olho, queria mais dinheiro, e aí melou a porra toda, acabou morrendo de derrame, né? Morreu, e aí eu sou o Moacir, e eu não tô no Brasil, eu fui pra China. E claro, quando cheguei no Japão, assinei a porra toda, viram que a assinatura era do Moacir, não era do Lula.
me mandei para o Vietnã. Quando cheguei no Vietnã, eu assinei um monte de porra, mandei picanha, picanha que eu não dou no Brasil, para o povo brasileiro, eu mandei para o Vietnã, de graça. E ainda falei que vou fabricar batadeiros, vou botar vaquinha lá para todo mundo comer, se deleitar. Aí o vietnamita pegou e falou assim, olha, escuta aqui, ô Moacir, você e essa corja que vem te escoltando para que a gente não faça o exame de datiloscopia, a gente já sabe que você é o Moacir, você é um bom filho da puta. Então tá todo mundo sequestrado, inclusive você. Então nós queremos 60 bilhões de dólares. Tem que pagar. Aí todo mundo fala, 60 bilhões de dólares? Por que 60 bilhões de dólares? São 300 bilhões de reais. Porra, gente, reunião, olha, tem que pagar 300 bilhões de reais para a gente não ficar preso aqui no Vietnã, porque eles vão nos matar, ou vão nos vender, e o prejuízo pode ser muito maior. Aí todo mundo começou a tirar os talões de cheque, fazer cheque, entendeu? Limpar o tacho e entregar o dinheiro para o vietnamita. E aí eles se mandaram. Então eles se mandaram. Obrigado, Mauro. Eles se mandaram, foram para... O Lula foi para a China, falou que não volta mais ao Brasil. E os da Câmara de Deputados, da Câmara do Senado, estão todos caladinhos, porque o da Câmara de Deputados está com o processo do pai dele, que é um político que domina o Estado e que roubou dinheiro pra caralho. E ele não quer ver o pai preso, nem ele preso, que o Alexandre de Moraes tem esse processo. E o Batoré, o que tem pista de tráfico de drogas, também tem vários processos e que tem que ficar caladinho porque está todo mundo rendido pelo Alexandre de Moraes. Então fica nessa coisa, não podemos dar anistia, não vamos fazer absolutamente nada, nós temos que chegar ao entendimento. Pois o entendimento é um só, meu filho. Vocês todos vão para a cadeia e muitos ao pelotão de fuzilamento por venda de segredos militares e traição à pátria. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, que estamos aqui visualizando todos vocês, filhos de uma puta. Entenderam? Então, vocês ficam enganando a opinião pública como se vocês, políticos brasileiros de merda, e também políticos de toda a América Latina, da Europa e da puta que o pariu, e da China falida, e da Rússia falida, todo mundo falido, do Irã falido, todo mundo dizendo que tem possibilidades de acabar com os Estados Unidos, de botar bomba atômica, de que vocês vão fazer taxa, nós também vamos fazer taxa. Vocês sabem o que foi a taxa? A taxa foi que ele falou, estes filhos da puta querem nos roubar na mão grande, no grito. Olha, eu sou a França, eu sou a Alemanha, eu sou o Brasil, eu sou o México, eu sou o Panamá, eu sou o Canadá, ou seja, o mundo inteiro.
E ele chega e fala assim, que porra é essa? Vocês agora vão ver o que é passar fome. Porque o único que compra tudo que vocês vendem somos nós, Estados Unidos da América, os EUA. E quem tá para dizer se eu compro ou não sou eu, o senhor Trump. Então eu quero todos os commodities ao preço zero. Eu quero que vocês supliquem para que eu compre. Então você, Thaís Herédia, e toda essa corja que querem ficar bonito porque senão não recebe a propina paga pelo Biden, pelo Obama e pelo Bush, da Al-Saidi, tem que dizer essas coisas. E o cidadão brasileiro pega e fala assim, escuta, nós não temos esgoto, não temos água, não temos escola, não temos policiamento, não temos remédio, não temos hospitais, não temos porra nenhuma. E só temos impostos, 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 imposto desse filho da puta. Então, eles vieram do Vietnã, todo mundo com um default de 300 bilhões. Como você vai conseguir 300 bilhões? Então, imediatamente falaram, eu sei onde tem 200 bilhões. Aonde tem? Tem num banco particular. É. Como é que a gente faz para pegar esse banco? A gente vai comprar, mas pode? A gente é Brasil, a gente inventa. Um banco estatal, o BRB, compra esse banco. Pega esse dinheiro, 200 bilhões, que eles são muito bons, e dá moedas podres para eles. Dá papel que autoriza a pagar default bancário, ou seja, você meteu um banco, você não pagou, então quando vier a Receita Federal pegar o teu dinheiro, o teu patrimônio, pegar os teus palacetes, teus helicópteros, você pega e puxa da manga um título que o Renan Calheiros tem pra cacete. Ele caga esses títulos. Então, ele pega, tira da manga e fala assim, olha, quanto você vendeu 200 bilhões, eu vou ser bonzinho, vou te dar 400 bilhões. Porra, o banco pequenininho fala, que beleza. Então entrega para ele esses títulos cartoriais, que se você coloca dentro de uma conta, quando aparece na contabilidade bancária do Banco Central, aparecem 400 bilhões de reais. E não é 400 bilhões de reais. É um estelionato tributário. Mas aqui, esses políticos filhas da puta, conjuntamente com o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, mata os tributaristas. Eles os envenenam, bota cheirinho da loló, aquelas coisas, né, que quebra assim, aí bota do lado, aí o cara aspira, pegou câncer. Ou senão, morre intoxicado. São os filhas da puta. Ou bota uma RPG com bala de papelão para que estoure o avião e aí o cara morre na cabeceira da pista. O avião, ele caiu. Se ele caiu, por que ele tem uma implosão? Por quê? Porque alguém jogou um RPG da montanha na cabeceira da pista, voo, aí foi lá, pô, tem algum material que indica que foi uma bomba? Não, é de papelão. Mas a aeronave ficou como se fosse uma flor, um buraco como se fosse uma flor. As duas mulheres estavam vivas, deixaram as mulheres afogar e falaram
Quem se joga na água para salvar as mulheres, a gente senta a bala. Mataram o cara da cabeceira da pista. Sumiram com todo mundo. Estou no Brasil, terra de filha da puta assassino. Metido a matador, a gangster. Eles só têm medo de quem é pior do que eles. Entendeu? Que eles sabem que o cara, se você se mete com ele ou tem a intenção de cagá-lo, amanhece a família dele toda morta. E ele também. Porque não é a primeira vez que esses filhos da puta se metem. Entenderam? Então quem tem juízo tem cu apertado. Entenderam? Então esses filhos da puta estão irritando o senhor Trupe. Aí chega o Khamenei e fala, olha, eles estão querendo fazer mal a gente. Nós que sequestramos, que mantemos os reféns na sede da ONU, na faixa de Gaza, para serem estupradas, e que todas as mulheres têm que fazer teste de gravidez, porque foram usadas como prostitutas. Os homens também, com todo arrombado. Entenderam? Não é o paraíso lá. O cara tem que levantar a bunda, a mulher também tem que levantar a bunda e os caras vêm batalhão, batalhão. Entenderam? É tortura. Então, tem uma lei. Se você é terrorista e atenta contra o Estado de Israel, nós acabamos com tua casa, botamos tua casa para baixo, dinamitamos tua casa. Então eles acabaram com a faixa de Gaza. E vão acabar com o Líbano, vão acabar com o Irã, vão acabar com tudo. Porque são filhas da puta. E colocam as crianças na frente como se fosse refém. E eles avisam, amanhã, tal hora, começa o bombardeio. Sai fora. Entenderam? Então vai morrer gente pra cacete. Porque são todos terroristas. Se você gosta do Hamas, você apoia o Hamas. Agora, se você é contra o Hamas, é muito simples. Cadê o cara do Hamas? Esse filho da puta? Vamos matar esse filho da puta! No dente! E mata o cara! Entenderam? E por que não aparece gente do Hamas morta? Por quê? Porque todos eles vivem dessa forma de terror. Então nós temos que acabar com esses filhos da puta. Porque esse Charmuta Khamenei, ele disse que ele vai acabar com todas as bases militares em todos os países que têm a proteção dos Estados Unidos da América. Eles simplesmente, quando viram que o mafioso, o Putin, ele chegou e falou, não, eu vou tomar os Estados Unidos, eu agora tomo conta do recolhimento do lixo, tomo conta dos estacionamentos, tomo conta da administração de museus. Daqui a pouco eu tomo conta dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos botou bases em todos os países para repelir bombas atômicas. O sujeito vai soltar a bombinha, tem escudo de ferro como tem Israel. Entenderam? Foi claro? Então, eles veem que a cobra fumou, meu amigo.
Então agora o Trump não vai comprar porra nenhuma, não vai comprar petróleo, não vai comprar aço, não vai comprar. Se você quer, você tem que fazer como ele diz, vai pagar para vender, entendeu? E todo mundo tem que chegar e falar, tudo bem, vamos fazer isso. E não chegar na televisão e dizer que vai fazer taxas. Entenda, este procedimento aconteceu há muitos séculos nos Estados Unidos da América e foi vencedor. As taxas eram de 20% a 60% e fez a potência dos Estados Unidos da América. Entenderam? Na depressão. E levantou os Estados Unidos. Então será feito, porque se funcionou, vai funcionar de novo. Entenderam? Tô sendo claro, seus inúteis. Parece que vocês não fizeram faculdade. Parece que vocês não estudaram. E estão aí falando um monte de abobrinha, dizendo que não gosta do Trump. Eu tenho certeza que a população dos Estados Unidos é Trump até debaixo da mesa. Todos os democratas. Porque está todo mundo satisfeito. Entenderam? O cu de dinheiro. Porque são ladrões. E eles dizem, e aí? Vai passar o BRB? Vai passar esses 200 bilhões? Porque aí eu cubro o meu banco. E os bancos aqui tudo falido. Então quando eles começaram a reclamar, chegaram e falaram para eles, olha, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que vocês paguem a conta. Então os bancos daqui falaram, vai pra puta que te pariu, Moacir. Você, teus 29 partidos, teus senadores de merda, teus deputados federais da puta que o pariu. Nós somos banco, somos máfia. Então vamos começar a desovar todos vocês, seus filha da puta. Ou você acha que não? Hein, querido? Todo mundo traficante. O Le Mans tem um iate no meio do lago cercado por montanhas que não tem conexão com o mar. Como é que esse iate chegou lá? É um navio enorme. Para quê? Para processar a cocaína que ele leva para lá. Ele decanta, faz os trabalhos químicos e vende. E meteu 25 bilhões nas lojas americanas, vendendo chocolate e batata frita. Lavando dinheiro. E vocês querem falar o quê, seus filha da puta? Querem falar o quê? Querem dizer o quê? Se juntou todo mundo na TV Globo para ver como é que eles vão resolver a inteligência artificial que mandou eles pra puta que o pariu. Que não vai ser mais redes de notícia. Não vai ter mais nada disso. Agora a internet. Acabou a emissora de televisão. Mudou tudo e muito rápido. Então, minha querida Thaís Herédia e Nakagawa, porra,
Vê se transmite a verdade. Que os Estados Unidos é o principal comprador. Ele não precisa e não vai comprar nada porque vocês são dois. Como eu posso dizer? Não levo fé mais nas suas opiniões econômicas. Viralize isto e conforme determinação. Meu Pix é meu nome e sobrenome, tudo pequeno. Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com, plataforma Banco Mercado Pago. Meu CPF 510 466 44734, Mercado Pago. E com relação ao meu querido Eduardo Bolsonaro, não queira salvar o parlamento, não queira salvar o Supremo Tribunal Federal. Não há possibilidade para eles. Não ande com essa corja de filhos da puta. Não pratique boas intenções com esses filhos da puta. Se você quer ser bem-sucedido, que ninguém saiba o que você pensa. Entenda, para você ser bem-sucedido nesta vida, ninguém pode saber o que você pensa. Porque senão você pode ser mal interpretado, garoto. A mesma coisa que o teu irmãozinho senador. Acorda pra vida. Salva o Brasil. Ouve o teu pai. Ele é um velho calejado. Conhece. Sabe de tudo. Leu tudo. E nunca falou porra nenhuma pra ninguém. Então ele é respeitado. Porque quando você passa de uma certa idade, é porque tem alguém que quer você vivo. Senão você estava morto. E tentaram matar teu pai. Como vão tentar matar vocês. Acorda! Se você vê que são verdadeiros marginais, que te dão tapinha nas costas, e que falam, vamos fazer negócio, fica calmo, tá tudo certo. Sorri pra ele. Mas não se casa, meu filho. Abre teu olho. Viralize isto o máximo possível. What happened, sir? Vocês viram que a partir do dia 9 o Brasil vai receber uma comissão de pessoas enviadas pelo governo americano, chefiadas por ninguém menos que Elon Musk, que hoje compõe, né, o governo de Donald Trump, para o pesadelo de Xandão. Eles estão indo no Brasil com prerrogativa, tá? Para fiscalizar, para ver se o Brasil está vivendo censura. De alguma maneira, as pessoas estão sendo privadas de ter liberdade de expressão, de dizer o que querem, de expor suas opiniões. E eu acho que isso não está acontecendo no Brasil, né? O que vocês acham? E para o pesadelo do Xandão, que ele arrumou problema com Elon Musk, né? Todo mundo sabe,
com a saída do ex, o bloqueio de contas, e agora ele vai ser fiscalizado. Aí vem a Sâmia Bonfim chamar o Eduardo Bolsonaro de covarde e fujão. Um cara que o jagunço de Alexandre de Moraes, aquele tagliaferro que deu um tiro na mulher, foi preso, disse naquela reportagem do Serapião e do Glenn Greenwald, que teve acesso a 6 GB de conversa deles, que o objetivo era pegar Eduardo Bolsonaro, a missão que o chefe deu a ele. Mas imagina, se o Eduardo Bolsonaro pode voltar numa boa pro Brasil. Aliás, a mesma Sâmia que chamou de herói o companheiro João Willis quando fugiu do país, sendo que ele fugiu porque Adélio Bispo teve logo de entrada na Câmara ali, teve coisas estranhas, mas veio toda a banca proteger o Adélio Bispo naquela época, e o Supremo também. Os advogados ficaram intocáveis, coisas estranhas aconteceram. Vamos entender de uma vez por todas com quem nós estamos lidando. Não vai sobrar um candidato de direita para valer. Eles estão indo atrás da Carla Zambelli. Gilmar, Carmen e Moraes votam para condenar a Carla Zambelli a 5 anos. Semiaberto e perda de mandato. Detalhe, se a Carla Zambelli tivesse puxado a arma para assaltar alguém, ela estava livre. Não pegava tanto. Ela foi provocada por um sujeito muito maior do que ela, que depois virou na mídia jovem negro, que a mídia é podre nessas narrativas, e ela agiu de forma intempestiva, não conseguiu se controlar, na véspera da eleição, prejudicou o Bolsonaro, e tá aí. Vão perseguir 1 a 1. O Gaia está sendo perseguido, é 1 a 1. Que parte de comunismo no poder vocês não entenderam ainda no Brasil? Que está ficando difícil explicar. Aí eu entro com uma petição no STF, solicitando que o Alexandre de Moraes libere minhas contas bancárias, os meus recursos, o meu dinheiro, que não é pouca coisa, pro meu padrão, pro Alexandre de Moraes, pode ser troco, ele usa no pulso dele o que eu tenho ali. Mas foram meses de trabalho. E para poder custear o tratamento do câncer. 20 precedentes no STF. Traficantes que tiveram acesso aos recursos para cuidar de doença. O que acontece 2 dias depois? A Globo News coloca que a Polícia Federal informou ao STF que o X permitia que fosse repassado dinheiro, inclusive em criptomoedas, para perfis bloqueados como o de Alan dos Santos e Rodrigo Constantino. Me coloca do lado do Alan dos Santos, que é muito mais tóxico para o STF. Estavam me deixando em paz um pouco, só porque eu entrei com esse recurso, com essa petição. Ninguém pode achar que é coincidência a essa altura. Eu nunca lidei com criptomoedas, uma pena, porque eu era um libertário na época que começou essa história de Bitcoin, eu estaria rico hoje, né? Mas, de novo, eu faço minhas lives aqui. Se o X permite que alguém veja no Brasil sem VPN, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um cidadão americano, com uma conta americana, fazendo live para os Estados Unidos. Mas a Polícia Federal encontrou problema nisso e a mídia descobriu isso 2 dias depois da minha petição, que mostra que o Alexandre de Moraes é um psicopata insensível, que nem para eu tratar da minha doença, ele vai liberar o meu dinheiro, batedor de carteira, sociopata. Famílias devem se preparar para 72 horas de emergência. Você está pronto? A Comissão Europeia lançou um vídeo inusitado, apresentado pela comissária Hadja Larbib, orientando cidadãos a montarem kits de sobrevivência para enfrentar possíveis crises. O tom descontraído e até humorístico do tutorial contrasta com a seriedade do tema, causando surpresa e dividindo opiniões nas redes sociais. A iniciativa visa preparar as famílias para situações em que possam ficar até 72 horas sem assistência externa, devido a desastres naturais, ciberataques ou conflitos. Itens recomendados incluem água, alimentos não perecíveis, medicamentos, lanterna, rádio a pilhas e documentos essenciais. Segundo Minzatu, as medidas terão desdobramentos diferentes em determinados países. Diante desse cenário, será que devemos ficar atentos também? O que eles sabem e não... O ministro Alexandre de Moraes usou uma aeronave da FAB, a Força Aérea Brasileira, para viajar de Brasília a São Paulo na última quarta-feira, um dia antes de acompanhar o título conquistado pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Não passam por saguão do aeroporto nem a pau. Só saem com segurança usando o nosso dinheiro aí para viajar dessa forma, porque são populares demais, ficaram populares demais por defenderem a democracia. Vão confraternizar com o povo. Apareçam. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist,
Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. President Bolsonaro, he's done an absolutely incredible job with your economy, with your country. He's respected by everybody all throughout the world. So I strongly endorse President Bolsonaro. He will be your leader for hopefully a long time. Se prepare que a gente vai voltar pra cá, bicho. Alexandre, vai ter uma vida que você vai colher o que você plantou. E a minha família, não vamos recuar. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que não está sendo fácil para vocês, mas não vamos recuar. Até o plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu, enquanto a minha mãe está fazendo tratamento de câncer, que todo mundo aqui sabe. E por pouco ela não perdeu o tratamento de câncer. Ele quis levar minha mãe à morte. Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? A emissão da portaria 69. Esses casos não começaram com os infelizes eventos da 8 de janeiro de 2023. Isso é um pretexto, uma cortina. Системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации, в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Não vai mais voltar a ser o que era antes. A AMOC muito provavelmente colapsou. Em 2023, diversos cientistas da revista Nature publicaram um alerta de colapso iminente, que poderia iniciar já agora em 2025. De acordo com esses cientistas, sinal que precederia um apocalipse climático seria justamente uma máxima solar fora do normal. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Só para você entender a extrema importância da AMOC para o mundo, ela não apenas mantém em ordem o calor e o frio, mas também impede que ocorram fenômenos como tsunamis, secas, chuvas, e isso no mundo todo. Já tem muitos estudiosos avisando que o hemisfério norte, ali na Europa, algumas regiões dos Estados Unidos, Canadá, vão congelar, retornar à era do gelo. Enquanto isso, a América do Sul, o Brasil, vai virar uma sauna com altas temperaturas. A mídia não está divulgando a verdade sobre o que está para acontecer. É exatamente esse sistema de regulação que estava nos protegendo de diversos eventos da natureza. É por isso que está tanto calor aqui no Brasil, e é só o começo. Tem até site de meteorologia comparando o que está por vir com o filme O Dia Depois do Amanhã. Nesse filme é exposto que o clima da Terra quebrou devido ao colapso da AMOC. E isso não é uma teoria da conspiração. O meio científico inteiro está sem saber o que fazer. É basicamente tudo que a Bíblia profetizou nos últimos dias. A palavra de Deus vai se cumprir, já está se cumprindo. E é como eu falei anteriormente, de agora para frente o clima não volta mais ao normal. Cada ano que passar vai colapsar cada vez mais. Isso vai afetar
todos os setores, tanto na terra como nos céus, como nos mares. Jesus está voltando, meus irmãos. Própria ciência confirmando o que está acontecendo. It's so hard to say, but Vancouver at this point is completely broken. From the violent crime to the murders, the senseless killing of citizens, the visible addiction, the pain, the suffering, the homelessness, the unhoused, the trauma, the people screaming outside of windows every night in the city. Don't let anybody tell you that this is not an emergency, because it is. So pay attention for a second. This is on everybody's doorstep, folded over at the waist. And I do not know how we help folks like this. And God willing, I hope there's a way. Lembro do Fábio Shaw, saiu do comando da PF. Estranho, hein? Quem fala é Eduardo Bolsonaro. Recebi informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Shaw, que está indo atrás de deputado federal por expor a sua foto, né, na tribuna do Congresso Nacional, um delegado federal, um delegadinho querendo enquadrar deputado federal, pelo amor de Deus, que república de banana que a gente está vivendo, me desculpa aqui, mas que o delegado Fábio Shaw está deixando o comando dos inquéritos com Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Shaw! Delegado Fábio Shaw, fica no comando, se você tem coragem. Se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Tem muita coisa acontecendo aí, hein? Parece acontecer uma grande mudança no Brasil. Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con los últimos acontecimientos entre Ucrania y Rusia. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Estados Unidos, que inicialmente comenzaron con la esperanza de un acuerdo rápido, se han convertido en un proceso de negociación mucho más largo de lo esperado y han puesto a prueba la paciencia de Donald Trump. Cuando tomó posesión de su cargo, Trump prometió en repetidas ocasiones mejorar las relaciones con Rusia y establecer una relación personal con Vladimir Putin. Ello formaba parte tanto de su compromiso de poner fin al conflicto en Ucrania como de un intento de redefinir el liderazgo de Estados Unidos en la escena mundial. Sin embargo, la intransigencia de Putin y la dura postura de Rusia en las negociaciones provocaron una reacción contra el enfoque optimista de Trump. Aunque las prolongadas conversaciones han hecho que la promesa de Trump de poner fin rápidamente al conflicto sea una promesa cada vez más desesperada, hay indicios de que el líder estadounidense está empezando a cambiar de opinión. Esto se considera un punto de inflexión en el que Trump se ve obligado a mostrar flexibilidad en su política exterior. Por otro lado, la Unión Europea, que ha venido prestando apoyo ininterrumpido a Ucrania desde el inicio del conflicto, está bastante satisfecha de que Trump haya endurecido su postura contra Rusia y haya empezado a dar de nuevo todo su apoyo a Ucrania. La Unión Europea ha sido un importante aliado de Ucrania durante años con ayuda financiera, envíos de armas y respaldo diplomático. Ahora, la revitalización de este apoyo por parte de Trump permite a la Alianza Occidental presentar un frente unido. En este contexto, el objetivo de recuperar Crimea ha resurgido como prioridad estratégica para Ucrania. Crimea, anexionada por Rusia en 2014, es un territorio indispensable para Ucrania por su posición geopolítica en el Mar Negro, sus bases militares y su acceso a recursos energéticos. En pos de este objetivo, las Fuerzas Armadas ucranianas han intensificado sus operaciones en torno a Crimea, tanto simbólica como prácticamente como demostración de fuerza contra Rusia. La última operación de Ucrania con apoyo de la OTAN es uno de los ejemplos más llamativos de estos esfuerzos y ha inquietado profundamente a Rusia. El intercambio de inteligencia de la OTAN ha sido la columna vertebral de esta operación. En particular, la información sensible proporcionada por Estados Unidos y el Reino Unido permitió a Ucrania clarificar sus objetivos. La operación se centró en un barco espía ruso que operaba frente a las costas de Crimea. Este barco había estado bajo vigilancia durante mucho tiempo, acusado de intentos de sabotaje, actividades de vigilancia y seguimiento de los movimientos de la OTAN en el Mar Negro. Como parte de la flota del Mar Negro, este buque de inteligencia de la Armada rusa tenía la misión de mantener el equilibrio militar en la región y vigilar las defensas costeras de Ucrania. Sin embargo, a la vista de la información proporcionada por la OTAN, Ucrania tomó medidas para neutralizar el barco.
El aspecto más llamativo de la operación fueron los sistemas de armamento y las tecnologías utilizadas. El buque espía ruso fue alcanzado por misiles balísticos de fabricación estadounidense, probablemente AGM-158 JASSM, o sistemas de ataque de precisión de largo alcance similares. Los JASSM tienen capacidad de sigilo y un alcance de más de 370 kilómetros, lo que les permite eludir los radares enemigos y destruir objetivos. Esto demuestra una vez más la eficacia de la tecnología estadounidense en manos de Ucrania. Aún más sorprendente es la información de que en la operación se utilizaron jets F-35 Lightning II comprados por Ucrania a Estados Unidos. La tecnología furtiva de los F-35 puede haberles permitido superar la capacidad de detección de los sistemas de defensa antiaérea rusos y disparar misiles sin acercarse al buque. Es la primera vez que Ucrania lleva a cabo una operación aérea tan sofisticada con apoyo de la OTAN y supone un serio mensaje disuasorio para Rusia. Nos gustaría hacerte un pequeño recordatorio. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si te gustan nuestros vídeos, puedes donar haciendo clic en el botón de super agradecimiento. La reacción de Rusia a esta operación ha sido dura, tanto militar como diplomáticamente. Calificando el derribo del buque de intervención directa de la OTAN, el Kremlin culpó a Estados Unidos y a la alianza, no a Ucrania. La anterior advertencia del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, de un riesgo de conflicto nuclear, ha vuelto a salir a la palestra con este incidente. Rusia ha señalado que podría enviar más buques de guerra y submarinos para reforzar su presencia en el Mar Negro. Sin embargo, la operación también reveló que las defensas rusas en Crimea no son tan impenetrables como se pensaba. La infiltración de los F-35 en el espacio aéreo sin ser detectados por los radares ha puesto en entredicho la pretensión de superioridad tecnológica de Moscú. El apoyo de la Unión Europea a esta operación creó una ola de satisfacción paralela al regreso de Trump a Ucrania. La Comisión Europea aprobó un paquete de ayuda adicional de 5.000 millones de euros para Ucrania, mientras que Alemania y Francia aceleraron la entrega de tanques Leopard 2 y obuses César para apoyar las operaciones en Crimea. La nueva postura de Trump parece haber calmado los vientos fríos que soplan desde hace tiempo entre la Unión Europea y Estados Unidos. En el primer mandato de Trump, sus críticas a la OTAN y el arancel del 20% a la Unión Europea habían tensado las relaciones. Ahora, un objetivo común sobre Ucrania está reunificando la alianza occidental. Para Ucrania, Crimea no es solo una cuestión de recuperar territorio, sino también una oportunidad para controlar las rutas comerciales del Mar Negro, limitar los movimientos de la Armada rusa y lograr una victoria en términos de identidad nacional. El éxito de la operación ha elevado la moral de los militares ucranianos y reforzado la creencia entre la población de que recuperaremos Crimea. Pero también aumenta el riesgo de desencadenar un conflicto más amplio con Rusia. Se sabe que Putin considera Crimea una línea roja y una pérdida así podría provocar duras represalias en Moscú. La búsqueda por parte de Rusia de nuevos apoyos de sus aliados frente al creciente apoyo de la OTAN y Estados Unidos en el conflicto de Ucrania es un reflejo de los esfuerzos de Moscú por preservar su posición estratégica. El cambio de postura de Trump a favor de un apoyo total a Ucrania, unido a la ayuda militar y de inteligencia de la OTAN, está empujando a Rusia a una posición de apriete tanto en el frente oriental como en el Mar Negro. En este contexto, los intentos de Rusia de profundizar su alianza con Corea del Norte muestran su deseo de compensar su posición de aislamiento y obtener una ventaja sobre el terreno. En particular, la posibilidad de enviar nuevas tropas a las regiones fronterizas de Corea del Norte y la solicitud de apoyo submarino al Mar Negro señalan la transición de esta alianza a una nueva fase. El apoyo de Corea del Norte a Rusia ha sido un elemento importante desde el comienzo del conflicto. Anteriormente se había confirmado el envío de unos 10.000 soldados norcoreanos a Rusia que luchaban contra Ucrania en la región de Kursk. Ahora, la creciente demanda rusa de apoyo norcoreano parece estar vinculada a su objetivo de intensificar las tensiones, especialmente en las regiones fronterizas, y recuperar su supremacía naval en el Mar Negro.
Las operaciones de Ucrania en torno a Crimea, en particular el tiroteo respaldado por la OTAN contra un buque espía ruso, han arrinconado a Rusia en el Mar Negro, obligando a Moscú a realizar un nuevo movimiento. La solicitud de enviar submarinos norcoreanos al Mar Negro forma parte del esfuerzo de Rusia por reafirmar su poder naval en esta región. La flota rusa del Mar Negro ha sufrido graves pérdidas a causa de los drones navales no tripulados ucranianos y los ataques respaldados por la OTAN. La flota ha perdido unos 15 de los 36 buques que tenía antes del conflicto y ha perdido en gran medida su influencia en bases estratégicas como Sebastopol. La flota submarina de Corea del Norte, aunque antigua para los estándares modernos, cuenta con unos 70 submarinos diésel eléctricos. Entre ellos se encuentran buques de las clases Romeo y Whiskey. Estos submarinos pueden utilizarse para misiones de defensa costera y sabotaje en un mar cerrado como el Mar Negro. Si Corea del Norte responde positivamente a esta petición, Rusia podría reforzar su posición en el Mar Negro y aumentar la presión sobre las rutas comerciales de Ucrania. Sin embargo, el hecho de que Pyongyang aún no haya respondido sugiere que está sopesando los riesgos y beneficios de este paso. Nos gustaría hacerte un pequeño recordatorio. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si te gustan nuestros vídeos, puedes donar haciendo clic en el botón de super agradecimiento. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o ambicioso projeto sueco de ampliação e modernização dos seus abrigos nucleares, uma medida que, por si só, diz muito sobre o atual clima no continente. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio possui orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A Suécia, país conhecido por sua longa e secular tradição de neutralidade, está hoje no centro de um debate envolvendo a preparação civil para cenários extremos que incluem até mesmo a guerra. Desde que aderiu formalmente à OTAN, após a invasão russa da Ucrânia de 2022, o país escandinavo vem reforçando a sua postura defensiva de forma notável, com um dos pilares desse movimento envolvendo a inspeção e renovação de cerca de 64 mil abrigos antibomba espalhados por todo o território sueco. Essas estruturas, muitas delas remontando aos tempos da Guerra Fria, foram projetadas para suportar desde explosões nucleares até ataques com armas químicas e biológicas. E segundo as autoridades, elas têm capacidade para abrigar aproximadamente 7 milhões de pessoas, cobrindo quase 3/4 da população total do país. Mas não se trata apenas de reativar estruturas antigas, com o governo investindo recentemente mais de 10 milhões de dólares na avaliação e na reabilitação desses espaços. A maioria dos abrigos inspecionados até agora exigiu apenas reparos menores, o que vem permitindo uma reativação relativamente rápida. A iniciativa de modernização dos abrigos integra uma política mais ampla, conhecida como Defesa Total, retomada pela Suécia em 2015, após a anexação da Crimeia pela Rússia. Um conceito que vai muito além do campo militar, envolvendo toda a sociedade, governo, empresas e cidadãos na preparação para situações de crise ou conflito. E a preocupação não é apenas teórica. Em novembro de 2024, o governo distribuiu um panfleto intitulado Em Caso de Crise ou Guerra, alertando a população sobre a possibilidade real de uso de armamento nuclear, químico ou biológico por um agressor estrangeiro. O documento foi bastante direto. É necessário estar pronto para o pior cenário possível, inclusive um ataque direto ao território sueco. Dentro do conjunto de abrigos existentes, cerca de 80 são considerados especiais por abrigarem milhares de pessoas de uma só vez.
com o processo de renovação começando por 25 deles, com a previsão de que o projeto leve até 3 anos para ser concluído. Além das obras, o governo também orientou a Agência Sueca de Contingência Civil a montar equipes de voluntários para administrar esses espaços em caso de evacuação, o que implicará o treinamento de civis para a operação de sistemas de filtragem de água e ar, logística interna e primeiros socorros. Os abrigos, inclusive, não ficam inutilizados em tempos de paz, podendo assumir funções alternativas, como depósitos ou garagens. Mas a regra é clara: devem estar prontos para uso em até 48 horas, caso sejam acionados. A Suécia não está sozinha nesse esforço. Na Noruega, por exemplo, o governo também publicou manuais com instruções para lidar com situações como tempestades extremas, pandemias e, claro, conflitos armados, com o país contando com cerca de 20 mil abrigos, capazes de proteger 2,5 milhões de pessoas. Já a Finlândia, que também entrou na OTAN recentemente, possui mais de 50 mil abrigos, com capacidade para quase 5 milhões de habitantes. Com os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia também seguindo uma linha semelhante de precaução. Enquanto reforça sua infraestrutura defensiva, a Suécia também está, pela primeira vez, participando ativamente das operações militares da OTAN. Em abril de 2024, caças suecos Gripen começaram a operar em missões de policiamento aéreo no espaço de outro país da aliança, algo inédito para os suecos. A missão aconteceu em conjunto com 6 jatos Typhoon britânicos, deslocados para a Polônia como parte do reforço da segurança no flanco oriental da OTAN. A ação segue um padrão já estabelecido, com os britânicos já enviando caças para a Romênia no início do ano, e mais tarde, caças F-35B para patrulhar o espaço aéreo do Atlântico Norte a partir da Islândia. Esse nível de envolvimento marca uma profunda mudança de paradigma, com a Suécia deixando de ser apenas observadora e agora participando diretamente na engrenagem militar da Aliança Atlântica. A Suécia está, claramente, se preparando para tempos muito turbulentos. A modernização dos seus abrigos, a reativação da estratégia de defesa total, o investimento pesado em treinamento civil e o alinhamento militar com os parceiros da OTAN apontam para uma reconfiguração dramática da sua política de segurança. O pano de fundo é um mundo onde a paz não é mais garantida. Como disse o primeiro-ministro Ulf Kristersson, não estamos em guerra, mas também não vivemos em paz. Uma frase que sintetiza o espírito da era em que vivemos. Uma era em que a preparação deixou de ser paranoia para se tornar prudência. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. En 2002, Estados Unidos, unilateralmente y sin provocación alguna, abandonó el acuerdo antimisiles y dijo: vamos a instalar sistemas de misiles antibalísticos en los territorios fronterizos de Rusia. Los rusos respondieron: ¿bromean? Estados Unidos contestó: ¿cuál es su problema? Hacemos lo que queremos. Así que en 2007, Putin dijo: ya basta. En 2008, George Bush Jr. redobló la apuesta, como suelen hacer los estadounidenses, y afirmó: vale, ahora nos movemos hacia Ucrania y Georgia. Por eso ocurrió el conflicto ruso-ucraniano. Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 5 de abril de 2025, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, 10 entre 10 analistas sérios estão dizendo o seguinte: os Estados Unidos estão correndo contra o tempo desde quinta-feira. E a história é bastante complexa, porque os Estados Unidos estão correndo contra o tempo e contra a recessão. As tarifas de Donald Trump, claro, abriram essa perspectiva. Recessão para os Estados Unidos, de quebra, recessão global, recessão no mundo todo. Bem, a questão dos Estados Unidos é a seguinte, eu digo aqui por minha conta e risco.
Donald Trump está a bordo de um carro numa pista, numa autopista muito parecida com a nossa aqui, uma pista, uma rodovia simples, não dupla, mas muito movimentada. E tem uma janela para ultrapassar 7 caminhões. Ele tem 7 caminhões na sua frente e um curto espaço de tempo para ultrapassar a todos. Essa é basicamente a comparação que eu faço. A questão aqui, a ênfase, está na capacidade do veículo pilotado por Donald Trump. Se ele tiver potência, se conseguir ir de 0 a 100 em 2 ou 3 segundos e a 200 por hora em 4, 5, 6 segundos, ele fará essa ultrapassagem. Mas, se o carro não tiver toda essa potência, ele pode ficar pelo caminho. Esse é um risco real que muitos analistas estão dizendo. Olha, se não vencer essa corrida contra o tempo, bem, nós não produziremos os bens necessários aqui, virá inflação com recessão ou estagflação, e aí tudo será perdido. Esta luta aberta contra o globalismo tem um prazo para se tornar exitosa. É uma grande aposta. Muita gente está comparando essa aposta a Rocky Balboa, que não tinha condições de vencer o seu oponente, mas acreditou na vitória até o fim. Treinou, apanhou no ringue, mas acabou vencedor. É também a aposta de muitos investidores americanos que tiveram um sonho e, a partir desse sonho, fizeram todo o possível para realizá-lo. Muita gente está dizendo que essa grande aposta de Donald Trump resgata também o velho espírito empreendedor da América. Porém, contudo, haverá dor, haverá sacrifício. Este primeiro momento será muito difícil. Até o vice-presidente J.D. Vance comentou essa semana abertamente sobre as dores de parto, sobre esse período muito ruim para os americanos. Bem, vamos então tentar entender a coisa por partes. O primeiro artigo a ser destacado essa semana foi do Daily Mail, que revelava uma grande perda, um desaparecimento de valor das bolsas americanas. Vejam só, o artigo publicado por Daniel Jones, editor de consumo do Daily Mail, diz o seguinte: Wall Street teve a pior perda de 2 dias da história, com 6,6 trilhões perdidos do valor das ações dos Estados Unidos. Depois de cair na quinta-feira, as ações caíram novamente na sexta-feira, pois parece cada vez mais provável que as tarifas do presidente Trump causem uma recessão global. Isso é o que disse Daniel Jones, do Daily Mail, não sou eu a falar. Ele continua: as ações dos Estados Unidos perderam cerca de 11,1 trilhões em valor desde 17 de janeiro. A sexta-feira anterior ao início do segundo mandato do presidente Trump, de acordo com a análise do Market Watch Dow Jones Market Data. Cerca de 6,6 trilhões desse valor foram perdidos somente na quinta e sexta-feira, marcando a maior perda de valor de acionistas em 2 dias já registrado, de acordo com os dados. Os mercados já registraram quedas percentuais maiores, como em 1929, quando caíram 25%, em 28 e 29 de outubro daquele ano, mas nunca tanto em termos de dólares. A carnificina dessa semana atingiu os americanos comuns, cujas economias para aposentadoria estão vinculadas ao mercado. Quando os mercados fecharam em Nova York, às 16 horas, o S&P 500 caiu 5,97%, o Nasdaq despencou 5,82% e o Dow Jones despencou 5,5%. Isso, diz aqui a matéria, segue as perdas da quinta-feira para os 3 principais índices americanos, que variaram entre 4% e 6%. O S&P teve o seu pior desempenho desde março de 2020, quando a pandemia desmoronou a economia. Então, no total, aqui desapareceram, ou melhor, as ações americanas perderam 11,1 trilhões em valor
desde 17 de janeiro, um pouco antes de Donald Trump ser empossado definitivamente. Bem, esse é um aspecto da realidade. Sim, há esse risco, portanto, de recessão global. Outro aspecto da realidade, sem nenhuma intenção de dourar a pílula ou enganar os americanos, ou o povo da Terra em geral, vem de J.D. Vance. Vejam só, segundo o New York Post, J.D. Vance, o vice-presidente, disse que não vai fugir da dor de curto prazo que as tarifas radicais do dia da libertação do governo Trump podem causar aos americanos, mas insistiu que os Estados Unidos precisam de uma grande mudança. E é aí que algumas pessoas comparam isso à vitória de Rocky Balboa, o filme Rocky, né? Bem, disse J.D. Vance, literalmente, não podemos continuar seguindo o caminho globalista de Joe Biden, onde temos 2 trilhões em dívida e déficits em tempos de paz. Temos a manufatura desaparecendo. Isso não está funcionando para os americanos. Temos que levar esse país em uma direção diferente. Sim, disse ele, essa é uma grande mudança. Não vou fugir dela, mas precisamos de uma grande mudança. Ele também alertou os americanos que vivem de salário em salário que as coisas provavelmente não melhorarão da noite para o dia, insistindo que a equipe de Trump terá que limpar a bagunça do governo Biden antes das coisas melhorarem. Ele disse, sabemos que as pessoas estão enfrentando dificuldades, estamos lutando o mais rápido possível para consertar o que sobrou de nós, mas isso não vai acontecer imediatamente. Nós realmente acreditamos que se buscarmos a desregulamentação correta, se buscarmos essas políticas de redução de custos de energia, sim, as pessoas verão isso em seus bolsos. Eles também se beneficiarão do fato de que os países estrangeiros não podem mais tirar vantagens de nós. Isso significa que seus empregos serão mais seguros. Bem, 2 pontos aqui a serem destacados. A memória que ainda temos ou que ainda nos resta de tudo que aconteceu desde o final do século passado em termos de economia. E a segunda questão é a memória baseada na fome ou na dificuldade. São 2 coisas diferentes. Uma esquece o passado e concentra-se apenas no presente. Se no presente as coisas estão difíceis, a culpa é de quem está no controle do barco, ou do navio, ou do caminhão neste momento. Bem, se pensarmos com o estômago, saberemos que as coisas estão difíceis e poderão piorar e a culpa é de quem acionou o botão das dificuldades. Mas se lembrarmos do passado, veremos que tudo foi construído para concentrar o poder nas mãos de uns poucos, como, por exemplo, a China, que passou a ser detentora de basicamente todos os bens, tanto manufaturados como de inteligência, e por seus canais de navegação exportou-os ao mundo todo, tornando-se da noite para o dia a 2ª maior potência da Terra. Isso tudo foi planejado. Foi planejado, primeiro, para implantar um modelo globalista de mercado. Segundo, para implantar também um modelo ideológico para todo o mundo. E também, de quebra, para quebrar esse negócio chato chamado democracia norte-americana. Quem estudar a história verá que foi um plano elaborado por, quem sabe, séculos, e estava funcionando a pleno vapor até que Donald Trump colocou o dedo no interruptor, apagou muito a luz desse modelo ou desse mercado. Só que, como foi um projeto elaborado por séculos, não se pode esperar que da noite para o dia ele seja substituído por outro. O que Donald Trump está propondo é que a telha que nós precisamos para cobrir as nossas casas sejam fabricadas ali, muito próximos ao nosso bairro. Que os sapatos que calçamos sejam fabricados na nossa cidade. Enfim, que tudo o que hoje compramos da China voltem para os Estados nacionais. Ele quer tornar os Estados Unidos prósperos de novo.
alavancando a sua própria economia, produzindo seus bens no próprio quintal. Este é o modelo antigo, esse é o modelo da humanidade por excelência. Quando foi que precisamos fabricar tudo num único país? A Bíblia fala sobre a Torre de Babel, que faz, de certa forma, uma alusão a esse modelo. Tudo num único lugar, o centro do poder, o centro de produção de riquezas. E o resto? Bem, o resto terá que importar tudo deste centro do poder. O que Donald Trump está tentando fazer é destruir a segunda Torre de Babel da história. E é por isso, claro, que ele corre contra o tempo. Ele está diante de um gigante que se ergueu desde o século passado, desde metade do século passado praticamente, e agora precisa derrotá-lo em poucos dias. Será que a memória, baseada na dificuldade no estômago, será capaz de resgatar o produto da história que nos colocaria todos de joelhos para um poder global, uma nova ordem global? Essa é a questão. São 7, 8 caminhões para ultrapassar de uma única vez, aproveitando uma única janela de oportunidades. Se ele conseguir, teremos esse modelo nos Estados Unidos. Um governo diminuto, um governo eficiente, uma indústria interna pujante, salários fortes e, quem sabe, até mesmo a libertação dos grandes bancos. Porque, curiosamente, o Bitcoin, por exemplo, não despencou como muita gente previa. Pode ser que despenque, mas isso nos dá um alerta. Ele se manteve desde o dia da libertação na casa dos 80 mil dólares, 80 a 84 mil dólares, e não despencou para 70 ou 40 mil como muitos previam. Será que é porque o Bitcoin está se tornando uma reserva de valor? Se for isso, quer dizer que os bancos se preocuparão muito daqui para frente, porque isso também pode descentralizar a economia. Já imaginou você receber o seu salário no seu celular sem precisar passar necessariamente por um banco? Ou melhor, já imaginou você administrando o seu próprio banco daqui para frente? Bem, são apostas, são propostas. Pode ser que o Bitcoin até despenque para a casa dos 40, mas um dia ele tornará a subir. O problema mesmo é em relação a Donald Trump. Se ele vencer essa luta, teremos sim um novo mundo. Mas se ele perder essa luta, o velho, esse globalista, voltará com tudo. E aí, bem, meus amigos, aí só Jesus na causa. Por enquanto é isso. À noite eu volto com mais uma live, se Deus quiser. Eu espero vocês à noitinha para tratar desses assuntos e outros muito importantes em relação ao escândalo, a mais um grande escândalo descoberto pelo DOGE. Até lá. Eu inicio dizendo que ninguém bateu na minha casa às 6 horas da manhã. Nem o Ministério Público, nem a polícia, nem o grupo de combate ao crime organizado. Crime organizado. O senhor presidente sugere um procedimento de conselho de ética para mim? Quer me comparar com um bandido? Chefe da quadrilha do crime organizado? A quem está verdadeiramente articulando atrás disso, nós temos algo em comum. Estamos na arena, com areia na cara, com suor e sangue. Eu não sou fraca, eu tô do lado do povo, enquanto tu tá tirando do povo. E por ele eu não me importo de continuar sangrando. Vamos até o final dessa batalha agora. Toda vez que eu subo nessa tribuna, toda vez sem exceção, meu discurso vem carregado do objetivo de atender às vontades da população. Ou carregado daquilo que obviamente é equivocado e sinto uma urgência por gritar socorro. Evidentemente, todas as vezes que venho aqui, o que falo tem destinatário. Seja para cumprir a vontade do cidadão santacruzense, seja para falar com os meus colegas, seja para falar com a prefeitura, Rodrigo. Ultimamente, o que mais tenho subido para falar é com o nosso ex-colega,
O vereador afastado que está sendo investigado pela suspeita do maior crime de corrupção da história da cidade. A gente sabe quem está por trás de tudo isso, porque ele falou na rádio. O vereador Henrique Hermani, que pegou o nome da sua família e colocou sob os holofotes da suspeita da criminalidade. Vereador afastado, que título o senhor está deixando de herança para sua família, hein? Vereador afastado. Toda vez, daqui a 2 ou 20 anos, quem botar no Google o teu nome vai ver vereador afastado por suspeita de crime ou condenado já, quem sabe, em 20 anos. Incluindo chefe de uma organização criminosa. Eu não consigo imaginar como deve ser isso, porque eu não posso ser comparada contigo. Mas acredito que deve dar pelo menos um pouco de vergonha. Mas então, hoje o meu discurso não é só direcionado ao vereador afastado que colocou na lama o sobrenome Hermani, mas também ao vereador e presidente da Câmara e agente público de segurança, senhor Gerson Trevisan. Então, senhor presidente, o senhor não nos recebeu e chamou os supostos 2 suplentes um dia antes de nós sermos avisados pelo jurídico, porque o senhor não teve cara para nos receber. E eu peço que o senhor tenha coragem de olhar nos meus olhos nesse momento, pois agora os holofotes também estão no senhor. Na vida a gente precisa ter contraste. Precisamos do belo para saber o que é feio e vice-versa. Precisamos da dor para saber que éramos felizes e não sabíamos, não é mesmo? O contraste nos ajuda a entender onde queremos estar e com quem. Outra coisa que precisamos na vida é parâmetros. O que eu fiz foi bom ou ruim? Fiz para um ou fiz para outro? Isso foi rápido ou devagar? Baseado em quê? Baseado em quem? E diante dessas 2 indagações, dessa vez o senhor se colocou nos holofotes. Ou se deixou colocar nos holofotes. O senhor que estava até então sendo um presidente omisso com relação aos crimes do vereador afastado, hoje se colocou em evidência. O senhor sai de um papel de coadjuvante para protagonista. Porque se colocarmos em perspectiva um agente da lei responsável por manter a ordem e a segurança e não ter uma única palavra a dizer sobre o maior caso de corrupção dessa cidade, é no mínimo para se dizer inacreditável. Eu fico pensando no cidadão que está aqui, que está em casa, que pensa estar bem representado e protegido por um agente da lei e que ele terá uma lupa de proteção e cuidado com a coisa pública. A realidade é diferente, não é mesmo? Nunca uma omissão gritou tão alto dentro dessa casa. Nessa sexta-feira, o senhor arbitrariamente informa pelos jornais que está substituindo eu e o vereador Leonel Garibaldi do Conselho de Ética, sob a alegação de que nós representamos clientes em ações contra a prefeitura. Eu realmente conheço o regimento, tanto que não atuo nesse processo. A procuração do meu escritório era padrão do meu ex-escritório e quem só atuou nisso foi a minha ex-sócia. Tem só a assinatura dela e bastava olhar, mas o senhor preferiu ignorar essa informação. Aqui está o mandado de segurança impetrado agora no início da tarde, com uma liminar mostrando que eu não atuei nesse processo. Mas digamos, gente, que eu tivesse atuado nesse processo, tá? E não observado essa determinação do regimento. Ainda assim, sua atitude, quando colocada em análise, é brutalmente assustadora. Quer dizer que o senhor se preocupou em achar um processo onde minha sócia defendeu uma mãe solteira pobre, em vulnerabilidade, com 3 filhos pequenos, um doente, em que o pai nunca pagou pensão, perdendo sua casa por dívida fiscal, do que colocar sua energia e preocupação em clarear as acusações de corrupção do vereador afastado por denúncia de crime organizado. Então aí que os contrastes aparecem. Eu, mulher, que estou sendo uma das porta-vozes dessa situação escandalosa que está acontecendo sobre a sua presidência da Câmara de Vereadores, é afastada porque supostamente eu não deveria ter advogado por uma mulher da comunidade que precisava? O senhor não se envergonha? O senhor nem sequer percebe que está sendo usado? O senhor entende que sua falta de critério pode custar sua credibilidade? Que pode colocar o senhor sob os holofotes perigosos da população? E mais, como o contraste é tão grande entre essas situações,
faz toda a população ficar supondo nas possibilidades dessa ação. E daí a cabeça já vai longe e vê fotos do seu presidente, do seu partido, com a prefeita, o presidente que tem cargo da esposa na prefeitura. E daí dá margem para a nossa imaginação, tá aqui a foto. Mais uma vez, holofotes que o senhor se colocou. Sabe essa representação? Pode me acusar disso, porque minha colega defendeu uma pessoa da comunidade que precisava de ajuda e não que roubou milhões. Já quem está sendo investigado por nepotismo cruzado, que tem instituições recebendo da prefeitura, estão quietos. Parabéns, presidente, por fomentar isso. Aqui o que estou enfrentando é uma tentativa de isolamento político. Isso eu sei, muitos sabem, a população presente. Sou consciente disso. Eu nunca imaginaria que seria fácil. Às vezes até penso que está pesado demais. Sabe, os colegas políticos tentam me desestimular de várias maneiras. Mas, Nicole, por que você não quer se meter nisso lá atrás? Você vai casar. Porque não fala de pautas mais leves. Mas, Nicole, você deveria ter filho de novo e cuidar de outras coisas. Quem sabe ser deputada, pensa bem, para que se meter nisso? Mas, Nicole, por que brigar? Você vai acabar sozinha. As tentativas de desestimular uma mulher vêm mascaradas várias vezes de falso carinho. Outras vezes são mais diretas como essa, e digo para vocês, podem tentar me isolar, mas de um lado estarão vocês fazendo essa política azeda e velha, e eu estarei do lado do povo. O mesmo povo que botou vocês vai tirar vocês. E quem se omite e defende esse vereador e seus crimes agora é cúmplice. O povo que bota também é o povo que tira. Situações vergonhosas como essa são pedras no caminho. É apenas uma pedra, eu considero, sinceramente. Mas não esqueçam do tamanho de uma pedra. Foi numa pedra que Moisés escreveu nossa história. E foi com pedras que Davi derrotou Golias. Obrigada. Meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pelo teu grande amor, que é tudo para mim, o meu amor maior, este amor que não tem fim. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais
que a abelha ama a flor. O amor de Jesus, maravilhoso amor, é o amor de Deus com o fogo do Senhor. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida a te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a
a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Somente Deus dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Maravilhado ao ver os céus, vejo o poder somente Deus dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Ao ver a terra da criação, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fico a pensar em teu amor. Meu caminho é Jesus, diferente hoje estou. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão. És para mim o autor da salvação. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão.
Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.